30 de outubro de 2024. Agora a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo e um paralelo incrível entre os anos 80 e os anos 2020. A gente vai falar da animação brasileira em coprodução com a Índia, Arca de Noé, uma animação musical dirigida por Sérgio Machado. Se você tem entre... O quê, Fê? 30 e tantos? Eu acho que é entre 30 e tantos, 30 50 e 100. poucos. 30 e 100. Se você tem entre 30 e 100 anos, certamente você ouviu os discos homônimos A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. 2 volumes. Embalaram a minha infância, embalaram a infância do Fernando. E certamente embalaram a infância de vários dos atores que participam dessa produção. Um deles, ou os dois, Jean? Um deles, a gente já recebe por aqui o ator Rodrigo Santoro. Ei, Rodrigo, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo Boa bem. tarde. Boa Tudo tarde. jóia. É um prazer te receber aqui. Quero começar falando um pouco da obra que inspirou o filme, que, como eu dizia aqui, embalou várias infâncias, né, de gente da nossa geração. E aqui eu falo nossa porque acho que eu, você e Fernando somos da mesma geração. É do seu tempo? Foi nostálgico fazer esse filme de alguma maneira? Bastante. Não só é meu tempo, como um dos primeiros discos que eu escutei, né? Na época do disco, vinil. Eu tenho até hoje. E é curioso porque eu me lembro de escutar a canção Menininha quando era criança. Me lembro que ela me provocava uma sensação muito... me emocionava. E eu não entendi o porquê. E hoje, a gente poder... eu estar cantando, né, e olhando para a canção de uma outra forma, né, entendendo o que ela significa, entendendo o sentimento, entendendo que o sentimento de um pai é completamente diferente, mas não menos emocionante. Sem dúvida. Para quem vai ao cinema a partir da semana que vem e não sabe da... Bom, a história foi adaptada, né? Foi baseada nos discos e foi criado ali um roteiro cujos protagonistas são Vini e Tom, 2 ratinhos interpretados por você e por Marcelo Adnet. Quais são os desafios que eles têm ali, sem dar muito spoiler, só para dar uma ideia assim, da história para os nossos ouvintes? Olha, o Vini e o Tom, naturalmente, são homenagens, né, afetivas à figura de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, mas a gente não tenta imitar nem a personalidade, nem a voz. Na verdade, é a essência da parceria, né? É uma história sobre essa amizade. Esses 2 ratinhos que são artistas, né? Eu faço o Vini, que é um poeta, um sonhador, um artista muito talentoso, mas que começa a nossa aventura sem nenhum sucesso. E os 2, né? E é difícil sem dar spoiler. Eu não quero dar spoiler pro pessoal, porque o filme realmente está lindo e eu acho que vale a pena ir assistir no cinema. Mas eles vão vão viver algumas aventuras e as coisas vão mudar. E eles têm aí uma jornada muito divertida durante o filme. Queria te ouvir sobre o elenco, participações, acho que tem muito também do Sérgio Machado, ligar para todo esse elenco e falar, vem, vamos fazer e convencê-los, porque além de você e do Marcelo Adnet, que a gente está tentando colocar no ar aqui, nós também temos a Alice Braga, faz a Nina, Lázaro Ramos, ele que é o Leão, tem o Bruno Galhaço, Ingrid Guimarães, Heloísa Perricet, Giovanna Wibenck, o Eduardo Sterblit, tem o Gregório do Vivier, Débora Nascimento, Júlio Andrade, Mônica Iose, Babu Santana, Seu Jorge e Luiz Miranda. Eu fui assistindo ao filme e eu fui dando Google na internet para saber quem fazia a voz de quem, porque eu fiquei Algumas eu não reconheci. O Luiz Miranda é impossível. O Luiz Miranda é a serpente que, quando tá todo mundo falando, você ouve ele, né? Aquela voz com agudo muito característico do Luiz Miranda. Mas você ia falar do elenco, Fê? Não, eu quero que ele que fale.
Então, você já disse, né? Um elenco enorme, são vários talentos. Eu acho que essa é a animação com mais DNA brasileiro, assim, que eu já vi, começando pela obra do Vinícius, né? Na qual a animação é inspirada, e todo esse elenco que você falou, os músicos, né? É uma equipe enorme, é uma animação realmente ambiciosa nesse sentido, e tenta ser grande como a obra de Vinícius. Tem até algumas piadas que tem tantos atores, né? O Sérgio estava fazendo outro dia um comentário na coletiva sobre isso. Ele falou, cara, eu queria chamar sempre, queria fazer convite para grandes atores, pessoas que eu realmente admiro, mas eu não sei se eles vão topar. Então ele acabou falando com muito mais gente e não tinha papel para todo mundo. Então agora ele vai ter que fazer o Arca 2, porque ele ficou mal na fita com muita gente, porque o pessoal Tá acabou devendo na topando. praça. Mas assim, é claro que o pessoal vai topar, né? Poxa, não tem muito como dizer não para um projeto como esse. E tá aí toda essa galera. Tá bem bonito. Rodrigo, eu queria falar da história do filme, mas eu queria falar da parte do suor mesmo, do trabalho de vocês. Tanto você como o Adnet tem experiência em fazer animação, né? Me lembro que quando o Rio foi lançado, fui te entrevistar para falar da dublagem e tal. Como é que funciona? Porque assim, quando você interpreta um ser humano, além da voz, né, o ator usa o corpo, tem ali uma caracterização física, eventualmente, um figurino que ajuda a compor o jeitão ali do personagem. Como é que interpreta um bicho animado? Você tem liberdade para criar vozes, trejeitos vocais? Como que é isso na prática? Então, vou tentar resumir o processo, né? Tem basicamente duas formas diferentes. Uma é a dublagem, quando você pega um filme que vem de fora e você tem que colocar a voz em português numa animação que já está pronta. E aí você trabalha com sync, né? Que é colocar a voz na boquinha que já vai mexendo em outra língua, e você simplesmente dubla. Este processo do Arco de Noé é diferente. Nós começamos sem a animação. A gente começou com um roteiro base, com algumas cenas, e eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente ali com a Adnet. A gente foi junto e a gente foi criando as personagens a partir da relação desses dois ratinhos, e a gente é gravado nas primeiras sessões. Tem uma câmera gravando. Então, enquanto a gente vai soltando as falas, igual eu estou falando aqui, minha mão está gesticulando, e é isso que acontece, o corpo fala. E a gente é gravado. E depois esse material é assistido pelos ilustradores. Então, os ilustradores também se inspiram na linguagem corporal que veio naturalmente enquanto a gente estava interpretando. Co-criando mesmo, né? Parece, pelo que você está dizendo. E assim, tem uma analogia que é interessante, que na dublagem a gente só tem a voz para trabalhar. Esse é o maior desafio. Você tem que colocar tudo na voz. A voz tem que transmitir sentimento, emoção, conflito, o que quer que seja. Só que para que essa voz transmita isso realmente, o corpo tem que estar vivo. Se você só fizer uma vozinha, parado, por exemplo, e ela fica na superfície, né? Fica uma voz mais caricata. É um ratinho, então vamos fazer uma vozinha. E você sente que a voz é só uma voz. Para a voz ter sentimento, é preciso que algo esteja acontecendo dentro de você, para que quando a voz saia, ela saia cheia do que está acontecendo no seu corpo. Então, sei lá, é como às vezes eu vou fazer um personagem e eu escrevo uma biografia para personagem. Por exemplo, esse personagem começou a vida dessa forma, aconteceu isso, e aí você me pergunta, isso aparece no filme? Não necessariamente, mas sim, porque é justamente essa história que foi criada que vai me ajudar a humanizar a personagem. Ela me ajuda a transformar a personagem de uma forma tridimensional, que ela não fica chapada, ela fica o realismo e vamos dizer assim, Aqui, isso aparece? Não, mas sim. A biografia que você faz, porque te dá camadas para o personagem. Exato. Então, assim, é um trabalho que está no subterrâneo. Assim, ele não precisa ser visto de forma óbvia, de forma clara, mas ele está ali na tela.
E, claro, é algo que são ferramentas, né? E a dublagem não é diferente. Para que a voz saia daquele jeito, às vezes você precisa que o corpo, por exemplo, você está fazendo uma reação, você está caindo. Se eu só fizer ah, ou se eu fizer ah, o meu corpo está ajudando que a voz, ele preencha a voz. Então, é mais ou menos isso, assim, o trabalho de dublagem. E eu quero falar sobre um outro trabalho agora, que é o de cantar. Primeiro, acho que a gente pode ouvir aqui um trechinho. Menininha do meu coração, eu só quero você a 3 palmos do chão. Menininha, não cresça mais não. Bom, vamos lá. Como é que foi esse trabalho? Era um tom que você esperava? Teve que fazer alguma alteração? Já pode Cantar pôr isso? cantor no currículo? Eu não sei, o pessoal vai dizer, mas assim, foi um desafio, porque o tom estava bem acima do meu tom. Minha voz é bem mais grave do que essa voz aí que eu estou cantando. Mas como os arranjos não são os arranjos originais, né, do álbum, até para que os ritmos dialoguem com o público de hoje, então são arranjos contemporâneos. E assim, a Menininha, por exemplo, que tem notas mais agudas, é uma música difícil de cantar, apesar de parecer muito simples. E aí quando chegou eu falei, nossa gente, mas é muito agudo, para cantar mas fica tão bonito, tá aqui o telefone da professora de canto. Eu fui à luta, né? O nome dela é Magali Mussi, que é maravilhosa, uma preparadora, para quem quiser, procure, porque eu recomendo. A Magali é genial, trabalhei bastante com ela para colocar a voz no lugar. Mas eu acho que mais importante do que encontrar o tom certo, estar afinado, era transmitir o sentimento. Né? E essa é uma música muito emocionante. Depois que eu falei, outro dia eu verbalizei isso, eu falei, eu me emocionava e eu não sabia por quê, antes de entender o sentimento. E um monte de gente falou, eu também. Eu acho que essa música tem alma, alguma coisa que te toca profundamente. Então, o importante para mim era transmitir sentimento, além, claro, das questões técnicas. Olha o Marcelão aí. Ô, seu Marcelo Adnet, boa tarde, seja bem-vindo. Como está? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, eu fui barrado aqui no meu quarto, no hotel, minha chave não funcionava. Achei que era aqui, eu ia falar, mas você é quase da casa já, aqui, da CBN. Eu fui barrado. E aí? Barrado no baile. Aí demorei para chegar, tudo bem aí, gente? Tudo bem, tudo jóia. Estamos aqui falando sobre a Arca de Noé, Rodrigo contando pra gente sobre a cantoria com a qual ele nos brinda no filme. Ele estava falando da interpretação, Marcelo, e eu perguntava para ele como é da vida, personalidade, voz, obviamente, para um serzinho animado. E eu falava para ele, quando você vai interpretar um personagem humano, você tem lá a caracterização física, você tem o seu corpo para usar em função daquele personagem que todo mundo está vendo e tal. Como é que é fazer isso num serzinho animado? A gente sabe que você tem múltiplos talentos e é bastante performático. E isso é bem claro no seu personagem no filme. Queria que você contasse como é que foi esse trabalho. O Rodrigo falava que vocês gravaram juntos. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, essa coisa da dublagem é muito especial, né? Porque você tem só a sua voz, né, para transmitir tudo. Então a gente junto no estúdio dublando, às vezes a gente pulava, a gente se tremia, corria, arfava, de verdade, né, para poder transmitir essas sensações que tem que ser de verdade, né? A criança sabe o que é de mentira, a criança sabe aquilo que não é real. Então o que a gente faz ali é emprestar uma parte nossa, né, do Rodrigo, minha, para aquele personagem, para ele poder ter muito colorido, né? Porque você tem momentos de medo, de euforia, de tristeza. Então tudo isso tem que estar muito verdadeiro, né? Na hora de você fazer a dublagem. Então, às vezes as pessoas acham que é mais uma voz que você acha, quando na verdade não. É um personagem completo mesmo. Uhum. E a voz ela vai mudar para os diferentes tipos de ocasião que o personagem passa, né? Uhum. Então, a gente criou em dupla, como o Rodrigo falou, né? A gente esteve junto no estúdio e isso foi fundamental, que dublagem você normalmente fica sozinho. Uhum.
pôde um ouvir ao outro. Foi um exercício de escuta muito grande. O Rodrigo me ouvia, eu improvisava e o Rodrigo vinha atrás. Eu ouvia o Rodrigo fazia um trabalho de composição maravilhoso e eu também ia atrás do rastro dele, sabe? Então a gente pôde multiplicar os nossos talentos. Eu e Rodrigo ali, a gente conseguiu bater criou os personagens juntos. Vini e Tom nasceram juntos no estúdio. Muito legal. A gente tem um trechinho aqui também, Dani, do Adnet. De onde a gente... Era uma vez um cabritinho montês. Leão, 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 Esse começo que parece o Rei Leão, né? Mesmo, do filme, o Rei Leão. Muito bom, muito bom. As músicas, né? As músicas são maravilhosas demais, né? Batem nos adultos e nas crianças, né? Os adultos lembram dos momentos da infância, lá atrás daqueles disquinhos de vinil pequenininhos, coloridos, que a gente ouvia. Falamos e as disso. Crianças se amarram na musicalidade, leva todo mundo, né? Isso é muito legal, porque a gente fez uma sessão na Sala São Paulo, aqui na semana passada, para várias escolas públicas, né? Foram 800 crianças com professores, e foi uma experiência inesquecível, assim, porque essas crianças não conheciam, né, a obra do Vinícius, não conheciam as músicas. Mas, em alguns momentos, ninguém me contou, estava do meu lado, pulando na cadeira, literalmente em pé, na cadeira, e dançando, e batendo palma. E no final, eles abriram para as perguntas, né? E aí elas começaram, enfim, a fazer perguntas. Quando eu vi, eu estava cercada. Subiram no palco e eu fiquei ali cercado e conversando com elas. E os professores que vieram levar as crianças, no caso, os adultos, emocionados, porque é um mergulho também nostálgico no passado. Assim. Então, a criança dentro do adulto, quando os pais vão levar os filhos para assistir a Arca de Noé, é um encontro dos filhos com as crianças que ainda ficam. Né? A gente tem as memórias, está tudo dentro da gente. Então, é um reencontro com isso, muito emocionante. E para além da nostalgia, né, Rodrigo? Pelo menos foi o que eu senti assistindo ao filme, porque, claro... Essas pessoas, muitas dessas pessoas que cresceram com a Arca de Noé hoje têm filhos, vão levá-las ao cinema, talvez movidos pela nostalgia. Ah, vamos lá, vou te levar para ver uma história que tem tudo a ver com a minha infância, porque era um disco assim, assim, assado. Mas é muito contemporânea a história. E o grande pulo do gato das animações é não ser um filme só para criança, é entreter também os pobres adultos responsáveis por essas crianças e que levam essas crianças ao cinema. E essa missão me pareceu cumprida nesse filme, de novo, para além da nostalgia, que é algo que faz parte da nossa infância pode despertar, né? Tem piadas, né, que são para os adultos. E as crianças provavelmente não vão entender, mas os adultos vão. Exatamente o que você acabou de dizer, né? Contemplar também os adultos para que o programa fique também divertido. Não é só levar os seus filhos para fazer um programa, mas a gente teve isso em mente, assim. Inclusive quando improvisava, quando colocava uma fala aqui, o Marcelo, né, genial nisso, sempre trazendo uma tirada ou outra, e isso se encaixava muito nesta questão, assim, como é que a gente também entretém os pais. Agora, Dinê, é uma fábula política, porque tem um animal que é golpista. E aí combatem a barbárie de um animal, não vou falar qual é o animal. Golpista, como é que é isso? Ele tenta dar o golpe. Quando a gente Ele é um influenciador, é maravilhoso. Verdade. É muito louco, porque, como você mesma falou, né? Tem esse mundo... não é muito a nostalgia, tem uma releitura mesmo das coisas, né? E cada animal tem uma humanidade. Eu acho que existe são muito humanos os animais ali, né? E esse animal que você citou, o golpista, é um animal muito poderoso, é um animal que se acha muito, tem muita força, que ele é um animal que pode ser violento, né? E nós, ratinhos, somos pequenininhos. Tem o ratinho, a barata, a formiga, a andorinha, né? Então você faz ali uma espécie de metáfora com a vida em sociedade mesmo, que tem, né, os gaviões, tem os lobos em pele de cordeiro, tem tanta coisa na sociedade, né?
que o filme mostra o poder da coletividade. Aí eu concordo com você que ele é político, o filme, porque ele mostra que o bichão que se acha, o golpistão lá, ele tem um problema muito grande, que é se os pequenos se unirem. Se aqueles pequenininhos, as minorias se unem, o grandão fica pequeno. Então, acho que tem uma camada, sim, política no filme, que é muito mais para os adultos, claro, vão pegar, vão entender isso, mas as crianças também entendem em outro lugar essa informação. Então, é um filme cheio de camadas. Dá boa conversa em casa, hein, com as crianças, não dá? Como é que é? Não dá uma boa conversa em casa com as crianças? Boa conversa em casa. Isso aí. Com certeza. Minha filha escolheu a andorinha, ela queria fazer a andorinha. Eu falei, filha, você quer fazer? Quer dublar? Ela, quero. Escolheu a andorinha, explicou porque ela é pequenininha, bonitinha, porque eu gostei e tal. Cada um tem uma camada diferente aí para participar. Eu quero muito rever o filme, que eu vi com minha filha, inclusive, no Rio, a pré-estreia. Quero rever para pegar mais nuances, que ele tem muitas falas, assim, de burburinho, típico do cinema brasileiro, eu acho, assim, da cultura brasileira. Né, que tem muita sujeirinha de fala, assim, piadas que estão em segundo plano. Tem. Que são mais para os adultos. É demais. Vamos, ultiminha? Vamos lá. Vai, Fê. Pode ir. Vamos falar sobre a parte musical. Eu fiquei muito curiosa se vai ser lançado um disco disso, porque já que foi baseado em 2 discos, e a gente tem o Russo Passapulso fazendo Pato numa versão, Baiana System na veia. Adriana Calcanhoto fazendo Corujinha, também linda demais. Tem a Larissa Luz numa versão muito legal de Galinha da Angola, que lá na primeira edição era interpretada pelo Ney Matogrosso. Vai ter disco, gente? Vai entrar Rodrigo Santoro como cantor, interpretando a faixa Menininha? Vai ter LP, aquela fita. Não, vai sair a trilha sonora, né, do filme. Eu escutei isso ontem na coletiva. E aí sim, acho que vão entrar todas as músicas cantadas ali. Então já tem o disco e vai ter o volume 2. Então... Afinal de contas, Sérgio Machado está devendo aí emprego para um monte de gente, pelo que o Rodrigo disse. Tá devendo. E vai ter que limpar a barra dele. Vai ter que fazer um volume 2, um Arca de Noé 2. E agora, eu e Rodrigo, com essas músicas lançadas em plataformas, eu acho que vai ser um barato, porque os nossos filhos vão poder ouvir, a galera vai poder ouvir. E vamos recolher um ECAD também, que vai ser muito bacana. Vai ficar milionário. Vai ficar rico, hein, Adnê? Cuidado que você vai ficar rico com o ECAD, hein? Tá bom. Gente, o filme estreia no dia 7 de novembro. Quinta-feira que vem. Vocês querem convidar os ouvintes na voz de vocês? Vai lá, Rodrigo. Ou na voz dos ratinhos. Ou na voz de Tom e Vini. Na voz de Tom e Vini? Então tá. Então, para todo mundo que está ouvindo, aqui quem fala é o Vini. Sou poeta, sonhador, músico, artista. Quero convidar você, dia 7 de novembro, num cinema próximo, porque tem mais de 1000 cópias do nosso filme. Então venha, é para todo mundo, não é, Tom? É isso mesmo, Vini. Você, sinceramente, meu poetinha, meu amigo. E eu quero dizer também o seguinte, são 72 países que vão receber essa produção brasileira, hein? 72. Sabe o que isso me faz pensar, Vini? A gente vai ficar famoso, hein? Me faz pensar que o Brasil pode ser um polo de animações também, que o nosso país pode ser realmente um lugar que vai mostrar ao mundo a sua cultura através das animações. Então, é importante que você vá no cinema na primeira semana para alavancar esse filme. É um filme para a família inteira, como a gente falou aqui. Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Vinicíssimo. Venham, pessoal, venham. Vocês são demais. Obrigada por estarem aqui hoje falando sobre o filme. Um beijo para cada um, venham sempre. Obrigada. Beijo, obrigado. Tchau, gente. Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Vini e Tom, os protagonistas de A Arca de Noé. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 30 de outubro de 2024. A Procuradoria-Geral da República avalia se vai recorrer da decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que anulou 2 condenações impostas ao ex-ministro José Dirceu. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já se manifestou contrário à anulação das condenações. Para o chefe do Ministério Público Federal, o pedido de Dirceu não atendeu a requisitos específicos e o benefício concedido ao